Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai estar falando sobre startup. Você já ouviu falar sobre isso? Geralmente a gente sempre ouve, relacionado muito ao termo empreendedorismo e sempre muito ligado à internet. Mas será que é apenas isso? Quem vai esclarecer para a gente é o professor da Universidade Federal do Sergipe, que também é publicitário, o Felizola, Matheus Felizola. Muito obrigada, professor, pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigado você pelo convite, Dani. Acho importante esse momento aqui para esclarecer algumas coisas em relação a esse conceito de startup, né? Que é um conceito assim que ele, na verdade, as startups, né, elas surgem com a bolha da internet, né? Então, a partir da segunda metade da década de 90, a gente começou a ter um monte de empresa adentrando e fazendo IPO na Bolsa de Nova York, né? E as pessoas não sabiam exatamente quanto valia essas empresas, né? Era empresa de tecnologia, se dizia que essas empresas em pouco tempo se transformariam em empresas trilhardárias, né? E as pessoas ficavam se perguntando, mas sim, quanto vale verdadeiramente essa empresa? Aí as pessoas começaram a investir nessa bolsa, né? E as empresas que iriam ganhar escala, iam receber um retorno financeiro muito rápido, acabaram quebrando. Isso a gente chama da bolha da Bolsa de Nova York, e a partir daí é que as startups ficaram conhecidas. Esse conceito de startup ele ganha força, né, a partir da década de 2000. Aí realmente o conceito vai deslanchar, né? A gente começa a ter várias empresas que começam como startups e que depois, ao longo do tempo, elas ganham força. Por exemplo? Vou dar um exemplo de uma que é bem conhecida, o Google. O Google foi uma grande startup, surgiu em 1997. Né? Hoje a gente pode considerar o Google uma startup? Não, porque ela já ganhou uma escala e ela já tem uma quantidade de produtos tão grande que ela já não é mais uma startup. Né? Outro exemplo de startup que é muito conhecida da gente aqui e que, na verdade, ao longo dos anos foi se transformando é o Facebook. O Facebook começa como uma startup lá dentro de um ambiente universitário, que no primeiro momento a ideia era apenas que aquele grupo de relacionamento ficasse na Universidade de Harvard, que é onde aquele pessoal estudava, e depois ele ganhou escala, né? E hoje o Facebook tem uma série de produtos, já comprou uma série de outras startups, tais como o Instagram, né, e outros que são tão conhecidas, né? Ao longo dos anos a gente vai tendo também startups no Brasil que ganham força, né? Uma startup talvez uma das mais conhecidas brasileiras e que tem assim por trás dela uma série de instituições que a ajudam, que é importante que a gente pense nisso, né? Eu vou falar primeiro o nome de algumas startups que eu acho interessante. A Conta Azul, né, uma startup do Vale de Floripa, né, de Florianópolis, que é um dos vales mais desenvolvidos do Brasil, né? Essa Conta Azul é uma startup que ganhou o mercado e que tem feito planejamento financeiro para pequenas empresas. É um dos grandes cases que a gente chama assim no Brasil. Mas a gente já foi, a partir daí, tendo vários outros, né? É importante que as pessoas entendam o que é startup, eu acho assim. E aí, eu queria que você explicasse de uma forma, porque, olha, semana passada, a gente esteve aqui no Utilidade Pública conversando com o presidente executivo da Federação Sergipana de Empresas Juniores, que são aquelas empresas que são formadas ali por universitários, né, que aí mais atendem, de uma certa forma, a toda a população, claro, com um preço mais baixo, até porque tudo que eles recebem precisa ser revertido para a questão do estudo. Qual é a diferença entre uma startup e uma empresa juniores? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, o movimento júnior, um dos movimentos mais importantes que a gente tem hoje em dia. E a gente valoriza muito, participa ativamente desse movimento. Veja bem, uma empresa júnior, né, dentro de uma universidade, ela não pode ser considerada uma startup. Né? Por que ela não pode ser considerada uma startup? Para que a gente tenha, a gente tem que separar duas coisas que são fundamentais. Existem modelos de negócio, são modelos de negócios convencionais. Por exemplo, você quer montar um novo restaurante. Seu restaurante é extremamente inovador. Mas o seu modelo de negócio é um modelo de negócio convencional. O restaurante existem há séculos. Né? Um escritório de advocacia, ele vai continuar sendo sempre um modelo de negócio convencional. Esses modelos de negócio convencionais, eles não conseguem se transformar em startups. Para você transformar algo em startup tem que ser ela tem que ser um produto, tem que ser um serviço oferecido para a comunidade e tem que ser algo verdadeiramente inovador. Tá? Ser inovador não quer dizer que necessariamente aquilo tem que ser algo completamente disruptivo, como a gente usa hoje. Eu posso até fazer algumas adaptações. Um exemplo, Uber, uma startup, começa como startup. Aí depois você tem o Cabify, que é um concorrente do Uber que já existe em algumas cidades do Brasil.
E aí eu tenho, na verdade, uma evolução de um modelo de negócio de startup. Né? Por que esse modelo de negócio é diferente de uma agência júnior, de um movimento júnior, de uma empresa júnior? Porque a empresa júnior ela está situada em um ambiente que é um ambiente convencional de negócios. Né? Uma startup ela tem que ser, são questões básicas, ela tem que ser escalável. Tá? O que é ser escalável? Para que uma empresa convencional, para que você comece a ganhar mais dinheiro, por exemplo, um restaurante, para o restaurante começar a ganhar escala, ele tem que aumentar a quantidade de funcionários, ele tem que aumentar o espaço físico e ele vai ter que provavelmente também aumentar a quantidade de matéria-prima, vai ter que vender mais feijão, mais arroz, mais macarrão, enfim. Ele aumenta, consequentemente ele não é um negócio escalável. Por quê? Porque para que você aumente a rentabilidade, você tem que aumentar também todos esses custos fixos variáveis. É tudo muito quantitativo. Tudo muito quantitativo, exatamente. Né? Aí a gente vai para uma startup. Uma startup ele consegue ganhar escala sem necessariamente aumentar a matéria-prima, porque muito provavelmente ela não vai ter essa matéria-prima no sentido convencional que a gente chama. E você não precisa... Eu vou dar um exemplo para você. Para você fazer um aplicativo que é baixado por 1 trilhão de pessoas e um aplicativo que é baixado por 500 pessoas, estou dando um exemplo bem, né, exagerado. O trabalho que o programador teve é o mesmo. Né? A escalabilidade desse negócio vai estar associada ao poder de inovação daquele produto. Outra questão que é importante falar também é que uma startup tem que ser replicável. O que é isso? Esse modelo de negócio tem que ser um modelo de negócio que pode funcionar em qualquer lugar do mundo. O Uber é um bom exemplo. O Uber funciona em Aracaju e funciona em qualquer lugar do mundo. E aí você pega o mesmo aplicativo, e aí você tem acesso, eu utilizei e instalei o aplicativo em Sergipe, mas aí eu fui a São Paulo. E aí eu utilizo o mesmo aplicativo para chamar o Uber em São Paulo. Perfeito. Isso daí é um negócio replicável. Tá? Aí você pode me dizer, mas uma franquia como outra qualquer, ela pode ser um negócio replicável, sim. Uma franquia é replicável, mas ela não é escalável. Então, para que você tenha uma startup, ela tem que ser replicável, ela tem que ser escalável, tá? E tem que estar envolvido, muito provavelmente vai estar envolvido com pesquisa e desenvolvimento. Tá? Agora, uma coisa que eu acho que é fundamental a gente entender é o seguinte, é que para uma startup surgir, a gente tem que ter uma noção de que para surgir uma startup tem que existir um ecossistema de inovação. Por exemplo, eu estava agora no Rio Grande do Sul, passei 12 dias viajando, fazendo uma pesquisa. E lá eu conheci vários ecossistemas de inovação. E aí eu tenho que explicar para você. O que você chamaria de ecossistema de inovação? Perfeito. O que é um ecossistema de inovação? Um ecossistema de inovação são ambientes onde vários atores interagem para que surjam empresas que tragam inovação. Exemplo, no ecossistema de inovação eu tenho que ter incubadoras tecnológicas. Eu tenho que ter um conceito de aceleradoras. Uma aceleradora é um pouco diferente de uma incubadora. Incubadora tecnológica nós temos várias, né? Aqui em Sergipe nós temos 2 especificamente, mas em outros locais, enfim, só no Rio Grande do Sul tem mais de 100. Então, assim, incubadoras tecnológicas, elas auxiliam o início de uma startup. Ou seja, só para explicar para quem está em casa, é o que a gente também já discutiu aqui no Utilidade Pública, que você pega ali aquelas pessoas que querem montar, que têm uma ideia e como materializar aquela ideia, aquelas pessoas vão sendo acompanhadas e monitoradas numa estrutura para saber, para poder avaliar como transformar aquilo ali num atrativo para que de fato seja utilizado pela comunidade. Perfeito, exatamente isso. E a gente tem que sempre pensar assim, o conceito incubador, o que é um incubador? Ela deixa você, até o momento que você consegue gatear sozinho, né, você fica nesse espaço físico, depois você sai. Né? Aí quando você sai, você pode ir para uma aceleradora. Uma aceleradora vai fazer o que com você? Ela vai fazer com que você, ela vai gerar para você rede de relacionamento. É isso que essas aceleradoras são boas. Elas fazem com que você ganhe networking, né? Que você comece a se relacionar com players, com pessoas que podem vir auxiliar o seu negócio, né? Das mais variadas localidades. Né? Além disso, a gente tem também, dentro do ecossistema de inovação, os parques tecnológicos. Né? O Parque Tecnológico é um celeiro também da criação de novas startups. Além disso, a gente tem as universidades, as fundações de apoio à pesquisa, nós temos os mentores, né, que são pessoas que acompanham, pessoas que têm muita experiência, que acompanham o surgimento de startups e as dificuldades do dia a dia de uma startup. Temos consultores, temos teóricos, a gente tem um grupo de atores, né, os governos, tá? As prefeituras, os governos do estado, a esfera federal, todo mundo interagindo para que você consiga fazer com que, né, as startups surjam. Porque muita startup, embora a pessoa tenha uma ideia, normalmente, como é que se configura uma startup? Normalmente são o seguinte, são jovens, normalmente são muito jovens. A média de idade de uma criação de startup no Brasil é de 24 anos, tá? Pra você ter uma noção. As pessoas criam essas startups. Entenda uma coisa, para que você crie uma startup, não necessariamente no primeiro momento você tem que ser pessoa jurídica.
Você não tem que ter CNPJ. As pessoas podem criar, de uma hora para outra, a pessoa pode ter uma ideia, Isso. tá? Uma ideia criativa, uma ideia inovadora para criar uma startup. Mas, professor, sobre o passo a passo de quem pode criar, como criar, o que seria considerado uma boa ideia para dar esse primeiro passo, a gente vai conversar daqui a pouquinho, porque a gente precisa ir rapidinho intervalo, mas a gente volta já.